Olá! Sabe de um problema num frete aéreo internacional até um carro abandonado no estacionamento do shopping? As decisões do Superior Tribunal de Justiça mexem com a nossa vida de um jeito que a gente nem imagina. E hoje a gente vai desvendar 6 casos bem recentes para entender a lógica por trás de cada um deles. Vamos lá! Olha só o que a gente vai ver. Vamos começar com prazos em tratados internacionais e como eles se aplicam aqui. Depois, vamos falar de um tipo de contrato de garantia que acelera cobranças. Aí tem a grande questão: quem paga a conta de um carro abandonado? Vamos passar também por empréstimos com bancos estrangeiros, entender o poder da arbitragem e, para fechar, um assunto super técnico sobre juros e laudos periciais. Ok, vamos mergulhar no nosso primeiro caso. Aqui, a gente tem um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, um tratado internacional. Do outro, a nossa lei nacional. E tudo isso envolvendo transporte aéreo. Imagina a situação. Uma transportadora comete um erro nos documentos de um frete internacional. Isso causa um prejuízo danado. E aí, qual é o prazo para buscar uma indenização na justiça? São os 2 anos que estão lá no Tratado Internacional ou são os 10 anos do nosso Código Civil? Faz uma diferença enorme, né? Bom, a resposta do STJ foi bem direta. A responsabilidade da transportadora aérea, nesse caso específico de erro em documento de transporte internacional, tem sim um prazo de prescrição de 2 anos. É o que diz a Convenção de Montreal. E aqui está o X da questão. A regra é bem clara. A Convenção de Montreal é uma lei especial, sabe? E ela tem prioridade sobre a lei geral, que no caso é o Código Civil. O que isso quer dizer na prática? Simples. Para tudo que o Tratado Internacional já regula especificamente, a gente usa as regras dele. O nosso código só entra em campo para aquilo que o tratado não cobriu. E por que isso? Bom, a lógica segue uma hierarquia bem definida que o próprio Supremo já tinha estabelecido. A lei internacional, uma vez que o Brasil a aceita e ratifica, ganha um peso maior que a lei local para esses temas que ela trata. E como a Convenção de Montreal fala exatamente sobre a responsabilidade no transporte aéreo, são as regras dela que valem, incluindo o prazo, claro. Então, para resumir, se o assunto é transporte aéreo internacional, o número que a gente precisa guardar é 2. 2 anos. Esse é o prazo para buscar qualquer reparação ligada ao contrato. Um detalhe que, no fim das contas, muda tudo. Agora, saindo das regras que governam os céus e voltando para a terra firme, vamos ver como um tipo específico de contrato pode ser um verdadeiro atalho para cobrar uma dívida. Esse tal contrato de contragarantia se transforma num título executivo, seguindo alguns passos bem definidos. Primeiro, acontece o sinistro, o problema previsto. Logo depois, a seguradora vai lá e paga a indenização. Aí, o devedor original é formalmente avisado. Pronto, com esses 3 passos, aquele contrato, que era só uma garantia, vira uma dívida líquida certa e que pode ser cobrada na hora. E o STJ carimbou essa ideia. Esse contrato funciona quase como um cheque ou uma nota promissória. É um título executivo que permite ir direto para a cobrança, sem precisar daquele processo longo para provar a dívida. E o prazo para fazer essa cobrança? 5 anos. Começa a contar do dia em que a seguradora pagou a indenização e avisou o devedor. Agora vamos de garantias contratuais para uma situação do dia a dia. Uma questão bem prática. E quando um carro financiado é simplesmente abandonado no estacionamento particular? Tenta visualizar a cena. Um carro largado lá, acumulando uma conta de estacionamento gigantesca. A pergunta que não quer calar é: quem tem que pagar essa conta? É o motorista que deixou o carro lá, que tinha a posse direta? Ou é o banco, que é o dono no papel, o credor fiduciário? Para a gente entender a resposta, primeiro precisa conhecer um conceito-chave, a obrigação propter rem. Pensa nela como uma dívida que está grudada na propriedade e não na pessoa. A dívida segue o imóvel, não importa quem seja o dono. O exemplo clássico é a taxa de condomínio. E essa comparação aqui ilustra perfeitamente o raciocínio do tribunal. A dívida propter rem está ligada ao bem, tipo IPTU. Se vender o imóvel, a dívida vai junto. Já a obrigação pessoal ou contratual está ligada a quem fez o contrato. A taxa de estacionamento é um exemplo disso. Se o carro for vendido, a dívida do estacionamento não vai junto. Ela fica com quem usou a vaga. Portanto, a conclusão do tribunal foi essa: a dívida do estacionamento é uma obrigação pessoal de quem usou o serviço, ou seja, de quem tinha a posse direta do carro. O banco, mesmo sendo dono no papel, não tem que pagar essa conta. E já que estamos falando de contratos e dinheiro, vamos analisar um caso bem interessante. Uma empresa que pegou um empréstimo com um banco estrangeiro sem autorização do Banco Central para operar aqui no Brasil. Será que o contrato vale?
A decisão do STJ aqui foi muito inteligente. Ela separou as coisas. Para o banco, que operou de forma irregular, as consequências são pesadas. Sanções administrativas do Banco Central e até criminais. Mas e o contrato de empréstimo? Aí a história é outra. Ele continua totalmente válido e quem pegou o dinheiro tem que pagar de volta. O raciocínio por trás disso é bem simples, na verdade. Uma irregularidade do banco não pode virar uma desculpa para o devedor não pagar o que deve. Pensa bem, anular o contrato seria como premiar quem pegou o dinheiro emprestado, né? A justiça entende que a boa-fé tem que prevalecer. O banco precisa ser punido pelo erro dele, mas o contrato com quem se beneficiou do dinheiro continua de pé. Certo. Agora vamos mudar um pouco de assunto. A próxima decisão é sobre competência. Quando um contrato tem aquela cláusula dizendo para resolver qualquer briga na arbitragem, quem é que dá a palavra final sobre onde o caso vai ser julgado? A chave para entender isso é um princípio com um nome meio esquisito: competence competence. Mas, apesar do nome complicado, a ideia é bem simples. O próprio tribunal arbitral tem a competência para decidir sobre a sua própria competência. Pensa na cláusula de arbitragem como se fosse um desvio na estrada. Quando as partes assinam um contrato com essa cláusula, elas já estão concordando em tirar qualquer futura disputa do caminho tradicional, que seria a justiça comum. E esse desvio leva o poder de decisão diretamente para o tribunal arbitral. O STJ reforça que, uma vez que esse caminho foi escolhido, são os árbitros e não o juiz do judiciário que têm a preferência para analisar o caso. Isso inclui até mesmo decidir se a própria cláusula de arbitragem é válida ou não. Chegamos ao nosso último caso. Esse aqui é bem técnico. Envolve uma tentativa de anular uma decisão judicial com base num laudo pericial que seria supostamente falso. Para a gente entender esse caso, precisamos separar duas coisas que muita gente confunde. Pensa nos juros compostos como a receita do bolo, a matemática definida antes de o contrato começar. Isso é permitido. Já a capitalização, ou anatocismo, é o ato de jogar juros sobre os juros que não foram pagos durante o contrato, fazendo o bolo crescer. Essa prática tem regras muito mais restritas. E o STJ já tinha batido martelo nisso há um tempo. Saber se um financiamento pela tabela Price tem ou não essa capitalização de juros não é uma discussão jurídica, é uma questão de matemática, é uma questão de fato, que só uma perícia técnica, um especialista em cálculos, pode responder. Por isso, a decisão final foi bem clara. Se alguém quer contestar a conclusão de um perito sobre a capitalização de juros, não adianta só argumentar com base na lei. É preciso apresentar um novo laudo técnico, um outro cálculo. Tentar decidir essa questão que é puramente técnica, como se fosse só uma questão de direito, seria um cerceamento de defesa. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Conforme o direito evolui, como é que essa linha às vezes tão tênue entre o que é questão de fato e o que é questão de direito vai moldar o futuro da justiça nos contratos? Fica aí uma pergunta para a gente pensar.